Queria assim, parabenizar vocês, todos que estão aqui. Tem 84, 85 conexões, é muito precioso. Realmente eu tenho certeza que esse exército aqui de homens e mulheres de Deus vão fazer toda a diferença aí na cidade, e realmente vão ser uma referência para aquilo que Deus está querendo fazer no meio da igreja. Então, parabéns, primeiro que tudo. Agora, já que você está aqui, eu quero te encorajar a você aproveitar esse tempo, né? Demais, demais, demais. Então, se você puder parar de fazer alguma outra coisa que estiver fazendo, eu quero te pedir, talvez, 30, 40 minutos assim, da tua atenção, para a gente realmente poder ouvir aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, amém? E se o microfone não está mutado, aproveita e muta. Se você quiser, né, fica à vontade, mas vai ser muito, muito, muito legal poder ver o seu lindo rosto aqui também. Então, se quiser, pode conectar também a sua câmera. É muito legal poder ver nos olhos das pessoas como estão recebendo a palavra, né? É muito precioso. Então, parabéns para alguns que estão aí com sua câmera ligada e que tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Eu estou aqui na igreja, né, no nosso local. Nós estamos no nosso culto de segunda-feira. Nós temos culto segunda-feira. Tem muitas pessoas aqui em São Paulo que, por causa da correria dessa cidade, não conseguem estar no domingo. E nós começamos um culto de segunda-feira. E, para a glória de Jesus, ele está lotado, lotado agora. E eu falei com o Rodrigo aí, cara, se você conseguir colocar 9 horas, eu já ouvi a palavra, já esteve em 5 outros cultos trabalhando fortemente. Eu acho que eu consigo sair um pouco e ter esse tempo. Então, a gente está no meio de todo esse fogo, né? Mas eu achei tão, tão precioso o coração de vocês, de realmente poder estar avançando mais e mais nessa dinâmica, sabe? Eu acredito que Deus não precisa de muitas pessoas para iniciar um fogo, né? Mas tudo que ele necessita é corações que tenham fome e persistência ardente, né? Que não irão em diante com seus projetos, né? Sino que realmente eles, antes disso, eles realmente serão cheios do Espírito Santo, né? E o que realmente vai fazer que esse mundo seja sacudido é uma igreja que verdadeiramente está em um coração alinhado àquilo que Deus está querendo fazer. Não é programação por programação, não é fazer por fazer, é porque realmente o Espírito Santo de Deus, ele tem uma santa desesperação de ver as vidas transformadas. Ele é o mais interessado de todos, ele que está querendo ver verdadeiramente, né, essa sociedade sendo impactada, e é tão precioso que ele poderia fazer essas coisas sozinho. Ele manda um sonho durante a noite, quando está todo mundo dormindo, um sonho que realmente vai a pessoa acordar de manhã e ela vai dizer: eu preciso de Jesus. E todo mundo se convertido de uma só noite. Deus pode fazer isso? Pode, cara. Deus pode mesmo, mas ele faz questão de te envolver na sua obra. Olha só como é lindo Deus. Ele faz questão de não se envolver para ver quanto ele é glorioso e pode usar até o mais vil desse mundo para seus propósitos. E ele faz questão de querer nos usar nesse processo da salvação da humanidade. E é um fato que a Bíblia nunca mandou a que os pecadores busquem uma igreja. A Bíblia nunca falou: ei, vocês pecadores que não estão salvos ainda, vai e procure uma igreja. Mas se ele sim mandou a igreja a sair da sua zona de conforto em busca dos pecadores, né? Deus sim mandou a sua igreja para sair da zona de conforto em busca dos pecadores. Então, nós não podemos esperar que as pessoas venham. Nós fomos chamados, encomendados para nós irmos. Não existe outra entidade na Terra autorizada pelo céu que possa representar o céu nessa Terra, a não ser a igreja. A igreja é só a única entidade na Terra
que foi autorizada pelo céu para poder trazer verdade, para trazer salvação, para manifestar a vontade de Deus nessa terra, é a igreja. Então, se você está aqui neste lugar, eu acredito que você, né, entregou a sua vida para Jesus, você é realmente um seguidor de Cristo, você faz parte, então, dessa igreja que o Senhor está querendo levantar cada dia mais, né, para ser realmente uma tocha viva que vai trazer fogo nas cidades, nos bairros, nas nações, em nome de Jesus. Agora, dependendo do conceito que você tenha de igreja, beleza, eu entendo, assumo, eu sou igreja do Senhor Jesus, mas dependendo da compreensão que eu tenho de igreja, é como eu vou me comportar, como que eu vou reagir. Se eu olho para a igreja como um poço de combustível, então eu vou simplesmente ir lá no domingo, porque a minha combustível está esgotando e preciso ser enchido de novo. Eu preciso, porque senão eu fico pecando toda vez. Então eu vou lá e eu vou beber, e eu vou receber do ministro de louvor, e eu vou receber da palavra do domingo, né? E então isso vai me alimentar, e agora eu vou ficar realmente forte para subsistir mais uma semana. Outros talvez tenham enxergado a igreja como um supermercado. Vão lá e pegam o que mais atrai deles. Eu participo de tal ministério, eu sou voluntário naquele outro tal ministério, né? E aquilo que eu não gosto tanto, eu deixo de lado, não me envolvo tanto, né? Mas realmente tomando somente aquilo que nos chama a atenção dentro do supermercado. Mas na realidade, quando Jesus falou, eu vim para edificar a minha igreja, o conceito de igreja que Jesus tinha era uma coisa totalmente diferente do que normalmente, hoje em dia, os cristãos se entendem como meros consumidores, como pessoas que vêm sentar na banca, né, naquela cadeira, para esquentar aquela cadeira a vida toda, né, e simplesmente ser consumidores, né, de que outras pessoas, verdade, estão vivendo e experimentando em Deus e simplesmente recebendo das sobras do que outros experimentaram diretamente, né? É muito fácil, né, a gente se conformar com ter a cópia e não o original. O que eu quero dizer com isso? Um tempo, alguns anos atrás, toda a empresa discográfica era muito forte, né? Os músicos gravavam o seu disco, o seu CD, e então eles vendiam para o mundo inteiro aqueles CDs. Mas alguns deles eram tão esperados e que os preços eram muito altos e às vezes até esgotava rapidamente. E quem tinha aquele CD, aquele álbum daquele cara, rapaz, era muito top. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a pedir: faz uma cópia para mim, faz uma cópia. Deixa eu só perguntar aqui um parêntese. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem entender bem direitinho? Eu estou com fones, então eu não sei se Sim, está pastor. Tá ótimo o legal. áudio. Não tem nenhuma interrupção de som, barulho, nada? Tudo bem? Não, tá perfeito. Tá ótimo o Beleza. som. Show de bola. Obrigado, gente. Então, o que acontecia? O pessoal pedia uma cópia. Faz uma cópia para mim. Mas o cara podia ter até as músicas, mas ele não tinha o original, né? E era outra pegada. Ter aquele que você comprou com as letras e as fotos do artista e tudo aquilo era original. Por que pedia a cópia? Porque não queria pagar o preço de um original. O povo de Israel, ele queria a Deus, queria os milagres de Deus, queria realmente receber a bênção de Deus. Mas quando Deus chamou para subir o monte, o povo inteiro, Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o meu povo subir juntamente contigo. E o povo falou: não, Moisés, vai você. Aí depois você vem, volta e nos repassa o que Deus falou para você. Ou seja, eles preferiram as sobras, a cópia e não o original. Eles preferiram se conformar com o que sobrar da experiência de outros, em vez de eles mesmos subir o monte e ter uma própria e profunda experiência direta com Deus. Os caras rejeitaram o convite de Deus para não ter o
tem que fazer o esforço de subir o monte, né? E então, muitos cristãos, lamentavelmente, eles vivem como consumidores da fé, como consumidores da fé. Vão ao culto, muito fielmente, responsavelmente, mas os caras lá sentam, podem até tomar nota de tudo que estão ouvindo, mas é numa parada de ser simplesmente se conformando pessoas, consumidores, recebendo, né, daquilo que sobrou da experiência do pastor que subiu um monte, do ministro de louvor que subiu um monte, quando Deus mesmo falou para nós subirmos um monte, ter uma experiência própria e profunda. E o negócio é que quando você vira consumidor, então você só olha o que Deus faz através de outros, mas você nunca é protagonista. E Deus não chamou a gente para ser expectantes do que Deus faz com outros. Não sei você, mas chegou uma hora na minha caminhada que eu falei assim, chega de testemunhos de outras pessoas. Glória a Deus pelo que Deus fez. Eu fiquei assim, até indignado uma hora. Eu tenho que ficar numa santa indignação comigo mesmo. Chega, cara, eu não posso ficar me enchendo de só testemunhos de outras pessoas, cara. Como assim? Ai, que você não ouviu o testemunho e tal. Não quero ouvir mais testemunho. Eu fiquei assim, indignado. Eu não quero ouvir mais testemunho. Eu quero viver. Eu quero viver aquilo que outros supostamente estão vivendo por aí. Então, se puder montar o microfone, minha amada, eu agradeço. Obrigado. Então, tem que chegar primeiramente em você uma santa indignação de ser, cara, eu não vou virar consumidor do evangelho. Eu não vim, não fui salvo, o preço não foi pago alto para que eu ficasse simplesmente sentando numa cadeira, fazendo nada, assistindo o que Deus faz com outras pessoas. Não, chega de ouvir testemunho de outros. É hora de eu assumir a minha posição. E o negócio é que quando você entende a que Jesus estava se referindo com que eu vim edificar a minha igreja, então você vai assumir outra parada. Os discípulos, toda hora que eles não entendiam alguma coisa, eles realmente perguntavam: Senhor, o que você quis dizer com isso? A que estava se referindo com isso? Por favor, me explica, eu não estou entendendo. Eles perguntaram diretamente, mas quando Jesus perguntou, quando Jesus falou, eu vim para edificar a minha igreja, é a primeira vez que ouviram da parte de Jesus falando a palavra igreja, a palavra eclesia em grego, mas eles não perguntaram. Sabe por que não perguntaram? Porque era uma palavra já usada naquele então. A palavra eclesia era uma palavra usada naquele tempo. E era utilizada para quando um império ele queria expandir o seu império, queria se estender a novos territórios, eles realmente enviavam uma equipe apostólica, eles chamavam de apóstolos, né? Era uma equipe apostólica que eram tão poderosos, eram tão fortes, eram tão musculosos, elas tão treinados em batalha, que quando eles chegavam, era uma comitiva não tão grande, mas que era poderosíssima, que quando eles chegavam nos lugares, nas cidades, eles falavam assim, cara, nós somos enviados do Império tal, e vocês podem abrir as suas portas e se render a nós, né? Ou nós vamos entrar pela força, e vocês não vão querer que a gente entre, porque a gente vai entrar com espada, vai entrar com tudo, e aqui vocês vão morrer. Então, quando o Império era grande, tinha sua fama, então aquele equipe apostólica, que era chamada de eclesia, de igreja, então os caras abriam as portas e deixavam colocar a bandeira daquele império. E quando Jesus estava falando, eu vim para edificar a minha igreja, ele estava dizendo, eu vim para montar um time de medo. Até agora, o reino das trevas tem governado nas faculdades, nos bairros, nas casas dos seus vizinhos, mas até aqui, porque eu vim edificar uma igreja, eu vim a levantar, eu vim a chamar homens e mulheres a assumir uma posição de guerra, de batalha, que vão levar a minha bandeira e vão entrar pela força naqueles lugares para que o império das trevas retroceda e eles vão enviados por mim, com a minha autoridade, com a minha unção, com o meu respaldo, eles vão no meu nome, com a minha promessa, e eles vão ir com tanta autoridade que ninguém vai poder
segurar as portas fechadas para que o meu reino entre. Nem as portas do Hades prevalecerão em contra da minha igreja. Olha só, o que ele está dizendo, cara, vocês se assumirem ser a minha igreja, vocês vão ter tal nível de autoridade que aonde que vocês forem, se vai com essa mentalidade, se você assumir a sua atitude de igreja do Senhor Jesus, de eclesia, de tropa de elite, de equipe apostólica que vai sacudir esse mundo, então saiba que não vai ter nenhuma porta do inferno. Não tem maconha, não tem vício, não tem prostituição, não tem bairro, não tem faculdade, não tem família, não tem pessoa que possa prevalecer em pé diante do poder do evangelho que vai ser compartilhado pela minha igreja. É poderoso, cara. Isso é poderoso demais. Porque então você sai da parada de consumidor para ser um guerreiro do exército de Deus. Então você vai em frente e você assume, e você não tem que ser levado por ninguém, não tem líder que tenha que empurrar você. Não, mas vamos lá, irmão, vamos lá. E empurrando você, cara. Se alguém está fazendo isso com você, na hora tu tem que te tocar. Eu estou sendo consumidor do evangelho e eu não estou sendo a eclesia do Senhor. Mas porque aquele cara que é da eclesia, então vai primeiro, o cara tá lá tá assim, abrindo as portas do negócio quando tem oração. Eu o primeiro que chegou motivado com a sua garrafa de água no evangelismo, pronto para sair, sacudindo todo. O cara veio do jejum, da oração, da vigília, né, cheio do fogo, né? Porque não tem ninguém que tenha que empurrar ele. Ele sabe o seu chamado. Ele é representação do céu nessa terra. Amém? Então, fala para você mesmo. Eu não fui chamado para ser um consumidor. Eu sou a eclesia de Deus. Amém? Fala isso para você agora, em nome de Jesus. Fala aí, repete. Eu não sou um consumidor do evangelho. Eu sou parte da eclesia de Deus. Amém? Então, uma frase que Martin Luther King falou uma vez, realmente me impacta demais. Se um homem ainda não descobriu uma causa pelo qual morrer, ele não está preparado para viver. Volto a repetir. Se um homem ainda não descobriu uma causa pela qual morrer, ele ainda não está preparado para viver. Ou seja, o que quer dizer isso? Se você ainda não está disposto a matar a sua carne, matar o seu ego, a sua reputação ficar em exposição, se você não está disposto a morrer pela causa de Cristo, então talvez você ainda não entendeu o chamado do evangelho com toda a profundidade. E isso não tem que ser uma coisa que me exclua, todo o contrário. Eu tenho que assumir o compromisso de dizer, cara, você deu a sua vida por mim, para me salvar, eu vou dar a minha vida por teu evangelho. Eu vou dar a minha vida pela pregação. E Romanos 1:16 nos diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Então eu entendo que eu não posso viver em um espírito de vergonha. Cara, eu tenho a verdade da salvação. Como que eu vou ficar envergonhado de ter a salvação desse mundo? Eu lembro quando as pessoas na escola, na faculdade, eu pregava toda hora, toda oportunidade que eu tinha que fazer alguma apresentação de algum projeto, eu fazia questão de virar a mensagem de alguma forma para terminar. Eu fazia o meu projeto, eu apresentava tudo certinho, mas eu tenho sempre na minha conclusão, eu aproveitava, deixava 2, 3 minutos só para evangelizar os caras. Agora vai ter que me aguentar, estou aqui, então eu vou fazer mesmo questão de pregar. Aí eu sempre, toda hora, eu estava falando para eles, né, do mensagem da salvação, e muitas pessoas assim chegaram para mim, você é cristão? Tipo assim, com atitude de desvaloração, para mim, assim, você não, rapaz? Você não? Tu tá perdendo muito tempo, cara. Mas você é bobo que é cristão, assim. Você que não é cristão, cara? Você que tá perdendo a vida, rapaz.
É você que está perdendo a grande oportunidade. Ah, você não tem namorada por aí toda hora, assim, vai trocando de namorado, não tem? Aí você você está trocando toda hora? Você não é fiel na sua namorada? Você não é fiel na sua esposa? Você que é bicho raro, cara. Você que é estranho, né? Porque eu tenho uma mensagem que traz salvação, que traz restauração, que traz edificação, que vai me garantir uma família bem-sucedida. Como que eu vou ter vergonha de viver o evangelho, cara? Como que eu vou ter vergonha? Eu não posso me envergonhar do evangelho, porque ele é poder de Deus, né? Então, realmente, nós temos que assumir essa posição. Nós temos, né, a mensagem de salvação. Se você tiver, você descobrir a cura do câncer, né? E você sabe que se você só toma esse comprimido, você vai ser curado imediatamente do câncer. Você vai ficar segurando essa notícia, né? De quantas pessoas que estão morrendo de câncer, né? Você vai ficar segurando essa informação? Claro que não. Seria outra mega egoísta. Então, se as pessoas estão indo para o inferno, né, e elas não têm salvação, como que a gente vai segurar a salvação desses caras que diariamente estão indo, né, em direção do inferno? Não pode ficar calado, né, naquela direção. Agora, por que a gente fala de different take risk, né? Porque take risk nos fala sobre uma atitude que nós temos que assumir, de nós arriscar, de nós sairmos da nossa zona de conforto, de nós sairmos da nossa posição segura. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: não tem prêmio no céu por você guardar, né, a sua identidade como cristã, tá? Não existe prêmio no céu, né, por você conservar a sua reputação. Não tem prêmio. Se você ficar segurando a sua vida, sendo um bom cristão, bem comportado, você vai ver um evangelho limitado. Você nunca vai ver as maiores expressões da glória de Deus sobre a tua vida sem você assumir riscos. Você tem que ser risco, tem que sair da zona de conforto, tem que tomar riscos na sua vida, porque então é quando você se expõe a ver a manifestação da glória de Deus. Então, que tão desconfortável está sendo a tua caminhada na expressão do evangelho para com esse mundo? Que tão desconfortável está sendo? Você está se tranquilo? Você está sendo perseguido por alguém? Você está recebendo más palavras de alguém? Para com isso, seu cristão religioso, fanático religioso. Quantas declarações de fanático você já recebeu? Quantos para com essa pregação, cara? Para de me pregar. Eu não quero nada com isso. Quantas dessas já recebeu? Quantas amaldiçoadas já recebeu de pessoas endemoniadas que não querem ouvir a mensagem de salvação e que se jogam em contra de você? Se você não recebeu ultimamente, é porque você está muito confortável, cara. Está muito confortável. Então tem que, assim, quando estiver os demônios se levantando contra a tua vida, é porque então você está mexendo com o inferno. Mas se você não está mexendo com o inferno, o diabo não manda nenhum capiroto, não manda nenhum demônio pequeno para te incomodar. Você não está causando problemas no inferno. Então, que eu vou perder demônios enviados para fazer trabalhos contra ele? Não. Agora, pastor, mas não quero demônio perto de mim. Eu não quero. Assim, quem sabe qual é a sua identidade em Cristo Jesus, não tem problema que os demônios venham, porque eles não têm autoridade nem poder sobre nós. Nós somos cheios do poder de Deus, e eles, quando vão chegar aqui, vão ver Jesus em nós, eles vão sair tremendo, correndo do nosso redor. Então você tem que assumir riscos mesmo para você ver a manifestação da glória de Deus. Você não se arrisca, você não vai ver o mover de Deus acontecendo sobre a tua vida. Eu lembro uma vez, eu estava voltando da faculdade, eu estava orando para Deus: Senhor, eu quero ver o sobrenatural, eu quero ver os milagres, eu quero ver toda essa manifestação poderosa, em nome de Jesus e tal. E eu coloquei um desafio para Deus: Senhor, se algum doente acontecer aqui, aparecer aqui, eu vou em cima dele e tal, e blá, 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 e orando, e orar é muito fácil. Mas eu lembro que na hora que eu estava orando aquilo,
realmente passou uma pessoa doente na minha frente e eu falei assim, cara, é agora. O Espírito Santo falou, é agora, é agora, é agora. Tenho que ir. Aí eu fiz de doido, né? Eu continuei andando e eu continuei orando. Ah, Senhor, mas me ouça, me ouça, me ouça. Eu estava chegando na minha casa e Deus falou comigo, você não me obedecer às vezes que eu apresentar a oportunidade na tua frente, eu não tenho nada a fazer contigo. Ih, rapaz, aí que eu fiquei em crise mesmo. Aí que eu fiquei em crise mesmo. Se eu quero ser usado por Deus, Ele vai me colocar em situação se eu peço para Ele me usar. Porque necessidade nesse mundo existe de sobra. Está só faltando homem e mulher de fé que assuma a sua posição e diga assim, me usa, eu estou disposto. Está disposto? Legal, beleza, porque eu tenho um cego aí que precisa de ver. Então já está na tua lista de espera, vou cruzar ele na tua frente. Ah, meu Deus, mas será que, mas irmão, se você vai ser a sua caminhada cristã, hein? Será que, então você não vai fazer nada, porque a dúvida, ela só te paralisa, mas é a fé em Cristo Jesus que vai te mobilizar. Então não é a dúvida que vai, o pensamento, será que se eu vou, e se eu prego e ninguém se converte? E se eu oro por esse doente e não é curado? E se eu falo, essa palavra de conhecimento que eu recebi e não acontece nada? Então, querido, não é se não acontece nada, e se acontece alguma coisa? E se realmente a pessoa se cura? Se não acontecer nada, não acontece nada. A pessoa já não tinha nada. Você não vai piorar a situação. O cara que estava doente não vai piorar na sua doença por causa que você orou por ele. Mas se você orar por ele, pode acontecer tudo o contrário. Ele pode, e se o cara se curar? Avivamento se desata. E se o cara se converter? Aquela vida e aquela família pode ter salvação. E se a palavra de conhecimento faz sentido? Aí que então o negócio fica louco. Então, o que vale mais? Guardar a reputação e ficar calado e não fazer nada? Mas também você não vai ver nenhuma manifestação da glória de Deus, né? Então, ou você vai se arriscar e então expressar aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Então, o T-Grace precisa de um espírito de ousadia, né? Precisa de um espírito de ousadia, mas também precisa de um espírito de obediência, irmão, porque o Espírito Santo vai te falar coisas, né? E quando você ouvir aquelas palavras, aquela direção, vai lá naquele cara que está lá, ora por aquele doente, fala para aquela pessoa tal e tal coisa. Você vai precisar ser obediente à voz do Espírito Santo. Sabe qual é o maior pecado, né, que Adão e Eva cometeram? Foi ter ouvido a voz de Deus e ter escolhido fazer a sua própria vontade. Realmente ficamos olhando para Adão e Eva, falando assim, eu houvesse feito tão diferente, né? Com certeza eu não houvesse pecado naquela hora. Mas o pecado deles foi ouvir a voz de Deus, a direção de Deus e ter escolhido fazer a sua vontade por acima da vontade de Deus. Quantas vezes Deus já falou para você alguma direção, fazer alguma coisa, né? Pregar para uma pessoa, compartilhar uma mensagem, uma palavra de conhecimento, orar por um doente, visitar uma pessoa, né? E você não foi, porque decidiu fazer a sua vontade em vez da vontade de Deus. Eu já pequei tanto com isso e eu diariamente sou desafiado por Deus para obedecer a sua direção. Então, todos nós, de alguma maneira, temos cometido aquele mesmo erro, mas temos que parar de ser desobedientes à voz do Espírito Santo. Ele não é uma voz que está aqui para a gente fazer ouvido sordo. É uma voz para a gente obedecê-la e segui-la, né? Mas como que eu sei se é verdadeiramente a voz de Deus? Se ela é coerente à palavra, então você pode ter certeza que é Deus te dirigindo. Como que eu sei se eu tenho que ir pregar para aquela pessoa ou não? Meu irmão, a palavra já te fala que você tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Então você não precisa de confirmação nenhuma para saber que Deus está te dizendo, fala para fulano
Então é Deus que está me falando. O diabo nunca vai me pedir para eu pregar para um cara. Então, o Espírito Santo está falando para você e você precisa deixar de questionar. Ah, mas será que é Deus mesmo? Será que não é minha vontade? Vai lá, rapaz, obedeça, deixa, chega de desculpa, chega de argumento, chega de justificativa, chega de ficar meditando e pensando, porque quanto mais você fica pensando e meditando, mais cheio de dúvida você fica. Mas a obediência não está nas dúvidas, cara. Você não vai ficar sendo mais obediente à voz do Espírito Santo no seu raciocínio humano. Você precisa aprender a discernir a voz do Espírito Santo e obedecê-la rapidamente. Agora, como é que você verdadeiramente vai ter convicção de que o Espírito Santo que está te direcionando? Você precisa ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Cara, tem pessoas que me ligam e me falam assim: e aí, cara, tudo bem? E fazendo de conta como que, assim, ele está jurando que eu sei quem é. Mas eu não sei mesmo, porque eu não tenho intimidade com essa pessoa, então eu não reconheço a sua voz. Mas tem outros que chegam comigo fazendo vozes diferentes, usando palavras assim bem diferentes do que ele normalmente usa e tenta me pegar assim, fazer pegadinha. Eu falo: para, rapaz, eu sei que é tu, deixa disso. Eu nada. E fazendo assim, por quê? Porque você sabe na hora reconhecer a voz daquelas pessoas com quem você conhece, passa tempo com essas pessoas. Como que você vai reconhecer a voz do Espírito se você não passa tempo com ele, cara? Se você não tem uma vida de intimidade profunda. Cara, eu sei, tem coisas que quando Deus me fala, que eu sei, não duvido em nada. Só Deus. Eu reconheço na hora. Esse jeito de me falar, isso aí é só Deus que fala assim comigo. Essa forma, esse jeito, esse estilo. É Deus, eu reconheço a sua voz. Né? Samuel, ele ainda não reconhecia a voz. Ele pensava que de Deus, ele pensava que era o seu mestre. É você, mestre, que está me chamando? Não, cara, não sou eu mesmo. Por que ele não reconhecia a voz de Deus? Porque até aquele então, ele ainda não tinha esse nível de profundidade com Deus. E seu mestre teve que falar: cara, eu acho que é Deus que está te falando. Mas daí em diante, ele começou a cultivar uma intimidade com Deus tão profunda, ele se transformou em aquele grande, poderoso profeta Samuel, homem de Deus. Então, realmente, nós temos que passar tempo de intimidade com Deus. Se é simplesmente essa minha boa vontade, ela vai esgotar. Se eu simplesmente é porque eu tenho chamado, né, por isso que eu vou, legal, beleza, mas até quem sabe do seu chamado às vezes pode até duvidar se o seu combustível do Espírito Santo, da intimidade com ele, não está em dia, você pode até esquecer do seu chamado. Mas se você tem uma vida íntima com o Espírito Santo, então você vai ter sendo lembrado diariamente da tua identidade, do teu chamado, e ele vai colocar fogo no teu coração diariamente. Isso não se esgota. Aquela energia não se acaba. Pode passar 10 anos e você deixa de ver aquele cara. E aquele antes de você, a última vez que você viu o cara apaixonado, passaram 10 anos, voltou a ver ele, agora é mais louco por Jesus ainda. Como assim, cara? Como que a sua energia não se esgota? Como que a sua paixão não acaba? É porque o cara não deixa de ter vida com Deus. Não tem. Agora, eu já vi pessoas, lamentavelmente, muito cheias de Jesus, muito apaixonadas. Você viu ela depois de um ano e já não era a mesma pessoa. Cara, o que aconteceu com fulano? Ele era tão cheio de Jesus, ele era tão apaixonado por Jesus. Cara, eu sei, vida com Deus. Sua intimidade com Jesus foi descuidada. Mas o homem sério com Deus, a mulher séria com Deus, não abre mão do seu tempo a sós com Deus. Não abre mão, não abre mão, não abre, faz questão. É duro consigo mesmo. É duro, é duro, é duro consigo mesmo. Não, não é duro com os outros. Não fica impondo regrinha e cobrando os outros como religioso. É duro consigo. Consigo. Não abre mão, não abre mão, não abre mão, não abre mão. E todos nós temos esse desafio diário, né? De sermos pessoas assim bem determinadas de buscar a presença de Deus. Então, é aí que você vai ter toda aquela força, fogo do Espírito, convicção, direção, reconhecer a sua voz
né, conhecer verdadeiramente mais profunda a sua voz, para que então você, quando ouça a sua voz, realmente na hora você vai discernir e você vai estar assim, amigo com ele, amigo, e você não vai ter nem pensamento nenhum de querer desobedecer a sua direção. Então, é muito mais chato você se expor à vergonha, né? Porque saiu da sua zona de conforto. Perdão, eu volto a repetir. É muito menos chato, ou é muito menos desconfortável você sair da sua zona de conforto, se expondo a obedecer, a pregar do evangelho, porque Deus te falou, prega agora aqui na sua faculdade, e você se levantou para pregar e tal. E ai, que vergonha. Ai, meu Deus, o que vão pensar? É muito menos esse desconforto que você desobedecer a voz do Espírito Santo e saber que você desobedeceu e fica remoendo no teu interior. Ah, meu pai, ele me falou e eu desobedeci. Isso aí que é terrível demais. Você fica agoniado, você fica em desespero. Eu lembro claramente quando eu estava na minha escola. Eu estava em segundo meio, eu acho. E tinha uma menina que eu gostava dela e tal. E aí ela, assim, ela não era convertida e ela me fez umas perguntas assim tão diretas, tá? Mas me fala assim, tá? E o evangelho e tal. E como assim? Tudo aquilo. E eu lembro que eu tinha uma resposta tão boa, mas tão pouco séria, tão pouco ousada, tão pouco direta, que eu assim fiquei por anos envergonhado diante do Senhor. Eu falei assim, me dá mais uma chance, me dá uma oportunidade de novo. Eu saí de escola, fui para a faculdade, comecei a trabalhar, eu estava cheio de Jesus, servindo assim intensamente no reino e tal, mas se aquele dia me vinha lembrança, toda vez que eu não tinha pregado como correspondia o evangelho para aquela pessoa, eu falava assim, eu me dá mais uma chance, pai, que apareça aquela menina, pai, em nome de Jesus. Eu lembro que depois de anos, a menina apareceu, eu fui comprar em um lugar, e a menina estava lá, naquele lugar, e ela me reconheceu e falou, cara, Matias, vou te ver, e tal, e blá, 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 e como você tá? Aí eu, cara, eu tô bem, cheio de Jesus, apaixonado, e é isso que você precisa. Eu comecei a bombardear a menina da pregação na hora. Se eu me deu outra oportunidade, eu não vou perder essa chance. É agora. Aí aquele dia ela tinha que ir, mas depois me ligou cara, eu preciso desse Jesus que você me falou, você tem toda a razão, vem cá em casa, a minha esposa e eu vamos te receber, vamos orar por você e tal. Deus me deu a oportunidade de novo. Mas eu sei como é ruim desobedecer a Deus e você ficar aqui internamente com essa sensação de não fui obediente à direção do Espírito Santo. Então, não faz isso com a tua vida. Seja bonzinho com você mesmo. Obedeça o Espírito Santo, tá? Que a sua vida vai ser muito mais abençoada, você vai ser muito mais usado, vai ver muito mais glória de Deus sendo manifesta. Vai ser incrível demais. Termino com uma frase do Reinhard Bonke, que ele disse assim: aqueles que ficam eternamente buscando a vontade de Deus sempre serão superados por aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Aqueles que ficam eternamente buscando a vontade de Deus sempre serão superados por aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós temos que buscar a vontade de Deus, mas quando a gente já sabe o que tem que fazer, tem que deixar de perguntar, tem que fazer aquilo que Deus já te mandou para fazer. E eu tenho certeza que Deus já te mandou a falar com pessoas aí do teu redor, que mais ninguém daqui tem chance de chegar naquela pessoa, que só você pode. Então chega de perguntar qual a vontade de Deus sobre aquilo e faz, pelo amor de Deus, a vontade de Deus. Amém? Então é isso aí. Eu espero que isso tenha te encorajado. Eu tinha muita coisa para falar aí, mas eu acho que eu quis passar um pouquinho mais desse senso de assume o teu chamado, cara. É nós. Vamos nessa, vamos com tudo, vamos para cima. Essa sociedade não tem mais ninguém a não ser a igreja do Senhor, a não ser você, a não ser galera diferente da cidade de Belém, aí do bairro onde você está, em nome de Jesus, né, que realmente vai ter a resposta para a salvação dessa cidade. Em nome de Jesus. Amém? É isso aí.
Isso aí. Deus te abençoe, galera. Gente, que palavra, que palavra. Olha, Meu Deus, é impactante ouvir o pastor Matias falando. Eu sou, assim, suspeito de falar, porque eu sou muito fã do pastor Matias desde quando eu conheci ele aqui em Belém, né? E fica muito ligadinho. Pastor, o senhor consegue responder algumas perguntas ainda ou o senhor já tem que ir? Eu posso. Eu acho que eu tenho mais 10 minutos. Ó, 2 perguntinhas. 10 minutinhos aí para você fazer sua pergunta. Tem que ser rápido, pessoal. É agora, é rápido. O pastor tem que fazer Isso atendimento aí. 10 horas. É isso mesmo. Pedir para desativar. Desativa seu som e pode fazer sua pergunta. Vamos lá, cadê os Vamos corajosos? buscar Um uma cada vez. palavra. Tem aí uma. Vamos buscar uma palavra de conhecimento da parte de Deus. É um treinamento diário. Você precisa ficar se relacionando com o Espírito Santo toda hora. Então, e você ir aprendendo, fazendo perguntas. Senhor, o que eu faço com isso aqui? Faz perguntas e guarda silêncio para ele te responder, né? E realmente vai descobrindo. Eu cheguei num nível, um tempo que eu perguntava tudo demais. Se eu tomo café, eu tomo chá. Eu lembro um dia que ele me respondeu, chá. Mas se eu fiquei duvidando e eu tinha vontade de um café com leite, aí eu tomei café com leite, eu ia de caminho para um lugar e fez mal no meu estômago depois. Eu falei, pronto, eu tinha que ter obedecido. Então, até nas coisas mais mínimas do dia a dia, você precisa aprender a conversar com Deus para discernir a sua voz. Então, quando ele te falar, né, alguma coisa sobre alguma outra pessoa, realmente porque a intimidade que você vai tendo com Deus, Deus vai te falar muita coisa para você, mas nem todo vai ser para você. Vai começar não somente a ser para você, senão também para outras pessoas. Então, quando ele começar nessa intimidade a te passar algumas coisas para compartilhar com outros, na hora você pergunta: isso aqui, que eu tinha o pensamento disso para fulano? Não, eu não estava nem pensando nisso, nunca pensei sobre isso, esse pensamento nem é meu. Beleza. Isso aqui é coerente à palavra? Isso vai em contra de algum princípio da palavra? Não, tudo contrário, até vai coerente a esse princípio da palavra que nos diz tal e tal coisa. E esse outro princípio da palavra diz tal e tal coisa. Beleza, então eu acredito que é de Deus, eu vou compartilhar. E, claro, eu sou humano, posso até errar, então posso perguntar para a pessoa, olha, eu senti isso, quero compartilhar, né? Eu não chego assim falando, diz o Senhor sobre a tua vida. Não, porque nós estamos aprendendo a vida de Deus. Então você compartilha e diz assim, eu não sei se isso faz sentido para você, até eu peço depois seu feedback, né? Eu compartilho aquilo, isso que eu senti, quero saber, faz sentido para você isso aqui? Faz, cara, obrigado. Eu estava justamente orando sobre isso. Legal, glória a Deus. Não faz sentido nenhum, não tenho ideia. Legal, deixa contigo, talvez depois vai fazer. Ou talvez, como alguma vez eu falei para um cara, eu senti claramente, né? Eu sinto que a tua mãe está doente agora e precisa de oração. É isso mesmo? Ela tá mesmo. Ah, legal, glória a Deus. Aí eu virei e falei uma outra coisa para outra pessoa e ele falou: não é isso comigo, não. Eu falei, pronto, eu não vi então, eu só ouvi para ele então, e isso aqui eu não fui certeiro. E eu simplesmente eu assumo, beleza, não tem problema, estou aprendendo a ouvir a voz de Deus sobre isso. Amém? Vai ser uma prática diária. Outra pergunta aqui, qual a melhor forma de abordar alguém na rua para evangelizar? Cara, tem multidões de formas, eu acho que você precisa perguntar ao Espírito Santo antes de abordar. Como você quer que eu entre? Às vezes, eu tenho ficado assim, procurando uma palavra de conhecimento primeiro, aí eu peço para Deus me dirigir. Às vezes, eu vou do nada fazendo alguma outra coisa, eu vejo uma pessoa e eu sinto no meu espírito assim a necessidade de Jesus específica em alguma área, aí eu vou lá e digo, cara, eu só quero te dizer que tem salvação para a tua vida, Jesus e tal. E eu entro diretamente sem rodeio. Outras vezes eu já utilizei outras ferramentas. Algumas, eu lembro uma vez que eu estava assim falando com uma pessoa, estava no Rio de Janeiro falando assim,
o cara tá falando, cara, como tá quente óleo, eu acho que vai assim, quase que 50 graus. Tá quente pra caramba e tal, tá fazendo muito calor. Pois é, cara, eu tô suando todo aqui. Mas uma coisa que eu fico pensando aqui é que o inferno é muito mais quente, cara, é muito mais quente. Ainda bem que eu tô com Jesus e a minha salvação. Você já tem Jesus, cara? Você já recebeu Jesus, que ele pode te salvar? Né? Aí o cara ficou assim, cara, eu não tinha Jesus, não. Então, eu tenho um monte de coisinhas que pode me dar entrada para chegar, mas o importante é sempre perguntar ao Espírito Santo como ele quer que eu aborde, né? Mas alguém, às vezes eu ouço algo e fico pensando que é coisa da minha cabeça e tenho medo de fazer algo e ser realmente que é da minha cabeça. Comenta um pouco sobre isso. Pode ser, todos nós. Eu acho que todos nós temos esse mesmo pensamento, mas como eu disse aí, nós só vamos saber testando. Eu lembro, estava um dia numa drogaria e eu estava se perguntando, Espírito Santo, me fala aqui, tem alguém que precisa ouvir alguma coisa tua? E eu senti que era na pessoa da caixa, era uma mulher. Aí eu pensei, mas em que área, Deus? Não quero chegar do nada falando assim, o seu filho. Tá, e o seu filho? Mas me dá o nome, pelo menos, Deus. Me dá o nome do filho e tal. Aí eu só ouvia M-A, M-A. Aí eu, vixe, mas tem Marco Antônio, Maurício, Matias, Mateus. Qual é o nome? Eu estava na fila esperando. Ma. Aí não vou chegar falando para ela, você tem um filho chamado Ma? Então, eu estava assim pensando. Aí eu perguntei para a mulher, desculpa, você tem um filho que precisa de oração em alguma área? Eu estava sentindo aqui. Sim, eu tenho mesmo. E eu não quis me arriscar naquela hora. Assim, se o filho começa com mãe, senão que eu cheguei perguntando, como se chama seu filho? E ele me disse, Mateus. Ah, eu falei, cara, por que eu não falei? Por que eu não disse, ela ia ficar louca, sabendo que Deus está me enviando mesmo, por que eu não falei? Então, às vezes é muito melhor você se arriscar com uma, sem ter clareza qual o nome completo, que não falar e depois descobrir que era Deus. Então, melhor se arrisca. Se o nome do seu filho começa com M, sim, e aí você já tem uma grande punk, né? É isso mesmo. É boa para o evangelismo aqui no Pará, no calor. É isso mesmo. É muito mais fácil pregar lá no Pará, que aí você diz, o inferno mais quente, aí todo mundo quer converter. Mas legal, eu acho que isso aí, não sei se tem mais alguma outra pergunta, mas se você depois quiser, pode até me mandar aí no meu Instagram, pergunta, dúvida, alguma coisa também. Meu Instagram, se você não sabe, aí o Rodrigo marcou, o Diffenberg marcou, né? Então vocês podem me procurar, estou à disposição sua. Às vezes não respondo tão rápido, mas eu prometo que eu vou tentar responder. Amém? Gente, que palavra, né? Quanta experiência, a Raquel estava falando, quanta experiência o pastor tem nessa área aí. E aí a gente quer muito agradecer ao senhor, pastor, que Deus lhe abençoe grandemente. E Amém. se o pessoal quiser ver o pastor Matias aí na nossa conferência, vai mandando mensagem para ele aí. Aí tá, tem o Instagram dele lá no nosso Difflin Belém, é só procurar lá e mandar uma mensagem pro pastor, tira uma dúvida, ele é um cara muito acessível, incrível. Verdade. Esse pastor aí. Nós amamos o senhor, pastor. Muito obrigado. Amém, gente. Amém. Tamo junto, gente. Beijo no coração para todos aqui, todo mundo aqui. Amo vocês. Coração para vocês todos aí. Tire seus prints pequeno, aí. Posta no Instagram, marca o Pastor Matias. Marca o @Difflin Belém também. Tá bom? E a gente se vê na próxima. Muito obrigado, pastorzão. Amém. Até depois. Tamo junto. Tchau. Tamo junto. Gente, que tempo precioso com o pastor Matias. Eu sei que todos vocês anotaram, eu estava aqui anotando tudo que o pastor falou, e o nosso grande objetivo desse treinamento, galera, é que na sexta-feira a gente invada as ruas e a gente coloque isso em prática, né? O pastor Matias falou com muita clareza que nós precisamos ter intimidade
com o Espírito Santo. Então, você busque isso essa semana, sabe? Tenha uma vida de comprometimento com o Senhor, de intimidade, para que você ouça a voz dele com mais nitidez a cada dia. E na sexta-feira, às 19h30, né, a gente vai estar se concentrando em cada campus e nós vamos invadir as ruas. Então, fale com o seu líder local, tá? Ele vai ter as instruções aonde vocês irão fazer esse take risks, tá? Pode ser numa praça, pode ser num shopping. O seu líder local, ele vai saber de todos esses detalhes. E no sábado, às 19h30, nós teremos o Difflin Night local. Então, a gente vai desafiar você a fazer o convite, né? Fazer o take risk, evangelizar essas pessoas e fazer o convite para que elas venham estar conosco no Difflin Night local. Então, galera, esse é o momento da gente ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, né? Incendiar os nossos bairros, que eu creio que vai ser uma bênção, amém? Então, eu acho que todos os líderes Difflin estão aqui, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa também, Milton, Amanda, Lia, Felipe, podem ficar à vontade. Enquanto os meninos vão falar, eu vou só responder uma pergunta aqui, né? Que perguntaram assim: qual a dica para superar a timidez e a vergonha de evangelizar? Só tem um jeito de você perder a timidez, o medo, a vergonha. É fazendo. É indo lá e falando. É como o pastor falou. Vai lá e se arrisca. Se você não for, você não vai perder essa timidez. Para mim perder minha timidez, eu fazia assim. Eu não faltava nenhum reforma, nenhum culto reforma eu faltava. Até me apelidavam de Rodrigo Reforma. E aí, o que eu fazia? Eu colava no cara que ia evangelizar. Eu ia com ele, sempre eu saía com alguém, né, em dupla, e ficava vendo como é que ele fazia. E até que um dia que meu parceiro lá em Coraci, inclusive na orla, ele pegou e falou assim: olha, aí a gente foi em várias mesas e quando chegou numa mesa ele falou assim: agora é tu. E aí eu estava na frente das pessoas, o que eu tinha que fazer? Eu não ia dizer: não, é tu, vai lá. Não, e eu comecei a falar e justamente o que veio na minha mente, a primeira coisa que veio na minha mente eu falei lá naquela mesa. E aí tinha até um rapaz, foi muito interessante porque ele estava com um copo de cerveja na mão e ele pegou, foi arriando o copo de cerveja na mão e ao mesmo tempo que ele botava aquele copo de cerveja na mão, a lágrima ia escorrendo do olho dele. Quer dizer que era Deus falando, né? Então você tem que perder o medo assim. É fazendo que a gente perde o medo. A gente está liberando aí para os nossos líderes que quiserem dar uma palavra rapidinho aí. Milton, Amanda, acho que o Marinho não vai conseguir falar porque ele está no YouTube. A Alessandra também está. Alessandra de Breve, Gebson. Isso mesmo, Nós evangelismo é prática. Muitos líderes aqui, se quiserem falar alguma coisa. Tucuruí também está aqui. O Milton está no Uber. Vamos Olha, falar de Jesus aqui. Eu tenho um testemunho incrível quando a gente foi para a conferência em Fortaleza 2019. O pessoal foi de ônibus daqui e eu só podia ir no outro dia, 2 dias depois, então eu fui de avião. Quando eu desci no aeroporto, eu peguei um Uber. E aí eu falei para ele onde eu ia. E quando eu falei para onde eu ia, ele começou logo a meter o pau. Ele começou a falar mal da igreja e tal. E eu fui ouvindo ele falando. E aí Deus falou no meu coração assim: fala com ele sobre família. Eu falei: família? O cara tá metendo o pau na igreja, que tem a ver uma coisa com a outra. E aí eu comecei a falar com ele sobre família. E aí o motorista foi ouvindo. Quando a gente chegou na igreja, lá na Paz Fortaleza, ele estava em prantos no táxi, no Uber. Ele estava em prantos no Uber. Peguei, fiz uma oração por ele, se reconciliou. Ele era afastado da igreja, por isso que ele tinha tantas questões pendentes, né? E aí foi tão interessante porque a gente foi para a igreja, no outro dia alguém na nossa igreja pegou o mesmo Uber com ele e ele perguntou: vocês conhecem o Rodrigo e tal, que ele veio daqui, ele é jornalista. A pessoa: te conhece sim, cara. Aí ele contou o testemunho dele no Uber, né? Então, assim, foi até um testemunho que eu não tinha contado para ninguém lá ainda, porque eu falei assim: cara, foi muito louco. A gente estava num restaurante e a pessoa chegou e falou assim: cara, não vai acreditar. A gente encontrou o cara que te evangelizou no Uber. Então, assim, é uma oportunidade. Milton Amanda está no Uber, já vai falando de Jesus pro cara aí. Deixa Exatamente, deixa queimar. Bom, gente, se ninguém vai se manifestar, se ninguém vai falar, a gente vai encerrar. A gente vai abrir aqui. Se você quiser falar agora, a hora é agora.
Pronto, Rodrigo? Vai, Alexandre, vai lá, está contigo. Galera, ontem um testemunho assim, muito poderoso aconteceu comigo aqui. Eu estou de serviço em Salinas, já falei com o Rodrigo aí informando. E aí eu estava na delegacia, cumprindo lá uma etapa do meu serviço, e de repente a polícia chegou com um jovem, um adolescente preso por tráfico de drogas. E apresentou esse jovem, esse adolescente, e ele ficou preso lá. E eu fui-me embora também, e mais ou menos assim, cerca de... Deixa eu virar aqui para a luz para melhorar. Cerca mais ou menos de 1 hora depois, eu estava em outro lugar de serviço ainda, né, fardado, e aquele adolescente passou na minha frente. E na hora o Espírito Santo falou assim, chama ele. E ele ia sozinho, a pé, num lugar totalmente a ermo, sabe, assim, desértico. E aí eu falei assim, ei, vem cá. E aí ele olhou assim, como quem diz, égua, de novo, né, eu fardado lá, ele pensou, será que você preso de novo? E aí eu falei, vem cá. E aí ele veio todo desconfiado, e aí eu falei para ele assim, eu estava lá na delegacia quando tu chegou preso, cara. Quero te dizer que Jesus ele tem uma nova história para ti, ele quer te tirar de onde você está, ele quer que você mude o desgosto que tu deu para tua mãe hoje, porque eu vi ela na delegacia chorando contigo lá, e Jesus quer te dar uma nova história. E aquele jovem começou a chorar, sabe? Ele se derreteu em lágrimas. Eu falei para ele assim, eu quero te dar um abraço. E aí dei um abraço apertado nele, lá no meio da rua, sabe? Assim, um monte de companheiro de equipe meu lá do Detran parou para olhar, sabe, na viatura. E aí só eu e aquele jovem em pé lá na beira da rua, e eu falei para ele assim, tu aceita uma oração? E ele falou assim, chorando, cara, chorando mesmo, assim, eu aceito, cara. E aí então te coloca na posição de receber, abre teu coração, porque Deus tem uma nova história para ti. E aí fiz uma oração pela vida dele, dei um outro abraço e falei para ele, o que você precisar de mim, eu estou de serviço aqui nesse mesmo lugar amanhã e mais os dias subsequentes, pode vir para conversar comigo, eu estou por aqui. E mesmo se tu não me achar amanhã ou outro dia, eu sempre estou de serviço por aqui. Me procura, dê meu nome para ele, sabe? E aquele jovem, sabe, abriu o coração, chorou, se derramou, cara. E, sabe, essa questão de você só obedecer, só ouvir o Espírito Santo, sabe? Eu podia ter ficado com vergonha, eu podia ter me eximido, né, de fazer isso, mas na hora ali o Espírito Santo falou, chama ele. E eu só chamei. Daí em diante, Deus foi dando o passo a passo. Então, uma dica aí para a galera, né, que perguntou aí, o que eu faço, o que eu faço? Deixa o Espírito Santo guiar, né? Esteja pronto para na hora que a oportunidade aparecer, você não deixar ela passar, como o pastor falou aí, né? Não deixa a oportunidade passar. Aproveita na hora que ela aparecer na tua frente, né? Ora por essa pessoa. Começa, sei lá, perguntando como ela tá, pergunta como foi o dia dela, né? Fala assim, ei, olha, Jesus, ele te ama. Só isso, uma frase dessa já pode começar muita coisa. Dá um Jesus te ama para ele, já vai começar muita coisa na vida dessa pessoa. Já vai ter um start ali, né? E aí o Espírito Santo faz o resto. É isso aí, galera. Que treinamento, que top. A gente vai aprendendo e vai crescendo. Valeu, meus líderes. Amém. Um abraço. Valeu, Alexandre, por compartilhar com a gente a sua experiência aí. Pessoal, nós gravamos as 2 partes do treinamento e nós vamos postar essa parte aí, as 2 partes do treinamento, vou juntar as 2 e vamos postar. Então, quem não conseguiu assistir tudo ou só conseguiu entrar agora, né? Então, não se preocupe que a gente vai estar disponibilizando aí o treinamento todo. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Abrir mão desse tempo. Ainda vou fazer uma missão ali. Então, é isso aí. A gente vai orar por você rapidinho para a gente estar encerrando. A gente vai postar no YouTube, sim, no canal do Diffem Belém, tá? Então, é isso. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento tão incrível na tua presença, onde tantas coisas foram nos ensinadas. Nós te pedimos, Pai, que todos nós que participamos desse treinamento venhamos perder o medo e ser cheio do teu Espírito Santo com coragem para que a gente vá e faça aquilo que tu queres que nós fazemos. Que a gente venha colocar em prática e que vidas sejam alcançadas através desse momento que a gente vai se arriscar nas ruas. E nós sabemos que o teu santo nome vai ser exaltado e sabemos que vidas vão ser resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite
Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos que estiveram aqui conosco. Dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade, de sono profundo, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. A gente se vê aí nas igrejas, nos campos.